Gente, agora esse canelone que nós vamos preparar, a gente vai usar uma massa divina. Vocês podem usar a abobrinha, que é o mais comum, mas a gente vai usar chuchu. Olha só, a gente fatia ele, deixa ele fininho assim, chuchu cru. Ele tá molinho dessa maneira, porque eu deixei ele cozinhando no sal. Então a gente vai conseguir enrolar. E aí eu não sei se eu já falei lá para trás ou não, mas mesmo que eu já tenha falado, eu acho que vale a pena falar de novo. Quando a gente come trigo, não é só o problema das transformações todas que esse trigo passou. É o excesso do glúten que ele tem, né? O glúten é a proteína do trigo, não é uma coisa ruim, porém, dentro desse trigo moderno, altamente modificado, ele é um problema mesmo para a nossa saúde. Mas tem uma outra coisa, a legislação permite que para cada grama de farinha possa ter ali como é que eles chamam aquilo? É um resquício, um fragmento de inseto. Ou seja, se você tiver com 200 gramas de farinha, ali podem ter 200 fragmentos de insetos. Acho que é importante falar isso. E aí, quando a gente traz, né, para esse conceito da alimentação saudável, da alimentação in natura, não é pegar uma farinha de trigo branca e substituir por uma farinha de trigo integral. Não é pegar uma farinha de trigo e substituir por uma outra farinha. Sabe, as pessoas elas não querem comer glúten e aí elas fazem essas misturas de farinhas refinadas, carboidrato que não serve para nada, então que não é saudável, simplesmente não contém glúten, mas não é saudável. Né? Ali tem amido de batata eu falo nas aulas que não serve para nada. Então se você for comer batata, come batata de verdade, né? Não vai colocar batata para engrossar alguma coisa, porque é um carboidrato muito pobre. Então nessas misturas tem o amido, né, aquela fécula, eu acho que se chama, de batata. Então, ou seja, vamos mais para esse lado do saudável, vamos mais para o lado do saudável de verdade, né, do saudável que vem in natura. Então, ok, vamos começar. Chega de blá blá blá. Esse canelone, no lugar da massa, então a gente vai usar o chuchu, mas poderia ser a abobrinha também. Então ele já tá molinho porque eu já deixei ele cozinhando no sal. Como é que vocês vão fatiar? Aquela mandolina simples que vocês encontram nas lojas de produtos, de produtos chineses, sabe? Deixa eu mostrar o meu pra vocês, tá aqui no armário. Este daqui, olha, é a coisa mais simples do mundo. E aí você vai lá, fatia, no sentido do comprimento, então pode ser, e não só abobrinha e chuchu, qualquer outra coisa, mas eu tenho usado bastante chuchu que as pessoas falam assim, ai, come chuchu cru. Então ok, então essa é a nossa massa. E aí o recheio dele a gente vai colocar cogumelo. O cogumelo é uma fonte de proteína de alto valor biológico, ou seja, contém todos os aminoácidos, tá lá no início do curso, mas só para relembrar, quando a gente come um cogumelo, quando a gente come a quinoa, quando a gente come o amaranto, a gente está comendo todos os aminoácidos essenciais, é como se a gente estivesse comendo um bife. Então tem todos eles ali. Então funciona como uma refeição completa também. Eu novamente coloquei como, né, entrada, mas vocês podem usar como uma refeição completa. Então nós já temos a massa. Vocês vão deixar ela, né, faz a fatia e deixa de molho no sal, dá uma ligeira massageada. Depois de meia hora já está com essa consistência já. Mas pode fazer à noite, deixa lá na geladeira, no dia seguinte vocês fazem a preparação. E aí o recheio a gente vai colocar tomate picadinho, alho picadinho, tudo isso tá na receitinha depois pra vocês. Aqui eu faço em quantidades diferentes, que eu não vou fazer a receita completa, né? E aí a gente vai colocar também o cogumelo fatiado ou ele em pedacinhos. Cogumelo a gente não lava. Se ele vier muito sujinho, com muita terra, nunca lave assim. Você vai passar muito rapidamente na água com o chapeuzinho pra cima, como se fosse um guarda-chuva mesmo. Se você deixar, e acontece as pessoas deixarem de molho na água por 15 minutos, o sabor dele vai embora, ele absorve toda aquela água e já era o seu cogumelo. Então ele sempre sequinho. Como é que eu limpo ele? Nós pegamos, inclusive na França, tem uma esponjinha que a parte de cima dela, né, onde a gente segura, a base dela é o formato de um cogumelo, que é própria para limpar esses cogumelos. Aqui no Brasil a gente não tem isso, a gente pega um papel toalha, e aí eu posso mostrar. Pega a folhinha do papel toalha e vai delicadamente limpar ele. Esses aqui já estão limpinhos já. É isso que vocês vão fazer. Na hora de fatiar, ele é muito macio. Então, a gente pode cortar aqui no meio e depois faz as fatiazinhas. Eu gosto em cubinho, porque como o tomate também já está em cubinho, né? Então, eu gosto de deixar tudo em pedacinhos pequenininhos.
esse vai ser o recheio. A gente vai deixar esse cogumelo cozinhar um pouquinho, que a gente vai colocar limão também. Então, e os temperos, vocês colocar os temperos que vocês quiserem. Pode colocar pimenta, pode colocar cheirinhos verdes. A gente vai colocar um pouquinho de salsinha. Porque depois tem um molho pesto, que completa completamente esse prato. Acho que pra gente fazer alguns, nós já temos aqui o suficiente. Por aqui. Limão é uma coisa que a gente tem que abrir e usar. A gente não guarda limão. Eu usei agora pouquinho na receita anterior, então eu vou usar esse outro restante. Mas a gente não guarda limão aberto. Abriu, ou você vai ter que jogar fora, eu não faço isso, geralmente eu tomo ele, né? Coloco água, tomo com um canudinho que não seja descartável. Que agora já tem aí no mercado um monte de canudinhos que você leva para casa e você vai lavando, vem a buchinha, né? O negocinho para limpar ele. Ok, aí a gente coloca um nadinha de sal. E já vamos colocar um pouquinho de salsinha também. Só um pouquinho só. Para dar uma coisinha. Essa é uma sugestão de recheio. Você pode rechear da forma que você quiser em casa. Não precisa ser dessa forma. Outra coisa importante de falar também, aqui a gente vai picar bem pequenininho, tá bem? Outra coisa importante de falar é que vocês não precisam de seguir a risca, inclusive o cru. Ah, ok, eu não vou colocar cogumelo, mas eu vou colocar então abobrinha em cubinhos. Você pode colocar alguma coisa que você gosta bastante, cozida, no meio dessas outras coisas cruas todas. Faz uma transição gostosa, sabe assim? Aí trazemos então para aqui e incorporamos bem. Então o recheio está preparado, a massa está preparada, só falta então esse pesto. O pesto nós vamos usar aqui da horta, o manjericão. Mas vocês podem usar também, fica delicioso, a rúcula ou o agrião. Aí seria um meio maço de rúcula mais ou menos, é um pesto só com azeite, então são as folhinhas trituradas com o azeite. E um nadinha de sal e se quiser coloca alho. Então é um pesto sem castanha nenhuma, é como se fosse um molho na verdade. Isso fica divino. Aí ao invés, olha coisa linda que tá isso gente, meu manjericão tá assim, uma loucura lá na horta. Eu falei não, eu vou colocar com manjericão, que eu queria sair do convencional, todo mundo faz com manjericão, né? Eu queria fazer com a rúcula, mas minha rúcula tá muito pequenininha ainda. Então aí a gente coloca só as folhinhas, já tá tudo higienizado já. Ai, tá cheio de abelhinhas lá polinizando também, tá vendo isso aqui? E ele tá se alastrando, porque aí cai sementinha, onde cai vai nascendo, né? Eu arranco inteirinho e vou dando de presente para os alunos. Todo mundo vai ficar com manjericão. Mas enfim, aí a gente solta todas essas folhinhas, a gente não coloca o cabinho, porque ele tem um tipo de uma... Ai, parece uma farinhazinha, sabe? Uma coisa assim, que para na garganta. Então, por essa razão, a gente não coloca cabinho, além de ter as fibras todas. Então, a gente teria que triturar e depois coar para depois utilizar. Então, aí agora a gente vai tirar tudo isso, mas a gente vai dar uma paradinha, eu tiro tudo e aí a gente volta, tá bem? Então, gente, finalizei aqui. O que vocês vão usar é mais ou menos meio maço, quando vocês forem comprar, né, na feira aí, ou se vocês estiverem em casa, calcula mais ou menos a quantidade de meio maço, ou de rúcula, ou de agrião, ou de manjericão. E aí a gente vai colocar 10 colheres de sopa de azeite, e aí vai colocar alho e um nadinha de sal. Tritura e tá pronto. É divino isso, ó. E vocês depois, na hora de fazer um molho de tomate, por exemplo, coloca uma colherinha disso daqui. Gente, é demais. 2 e 10. Então, investir num azeite de qualidade, um azeite extra virgem, prensado a frio. Na alimentação viva é muito importante as coisas prensadas a frio. E elas decantam, forma resíduo embaixo. Então, isso não é um indicativo de que está estragado ou de que é ruim, ok? Aí a gente coloca um dentinho de... O alho é opcional. Como nós já colocamos alho aqui, eu não vou colocar. E agora nós trituramos tudo isso. Vai dar um nadinha, porque é um mundaréu de folha, mas é folha, né?
Inclusive eu preciso de mexer com a espátula. Então, se em casa for bastante gente, já faz logo de um maço inteiro. Né? Dobra essa receita aí. Uma vez, eu acho que já dá. Quando a gente usa a rúcula ou o agrião, eles têm mais água que o manjericão, então vai mais rápido. Então, se você estiver fazendo uma receita só e achar que cabe uma colherinha de água ali, não tem problema, pode colocar, tá bem? Eu vou tentar mais uma vez, se não der, eu vou acrescentar também. Vamos ver. É realmente necessário colocar um pouquinho de água. Umas 3 ou 4 colherinhas, ok? Se você estiver fazendo de manjericão. E vamos lá finalizar. Pronto. O pesto não é uma coisa que a gente também... Porque o sabor dele é intenso, né? Então não é uma coisa que a gente vai fazer um copo de liquidificador cheio. Mas se a família for grande, aí vale a pena realmente vocês aumentarem a receita. Fazer ela 2 vezes. Olha só, meio maço, o que rendeu? Bem pouquinho, né? Aliás, deixa eu experimentar como é que ficou isso, gente. Vontade de comer puro. Então, como é que vai ser a montagem? Vou tirar aqui da frente para mostrar em todas as câmeras. Aí vocês vão pegar pode ser um pratinho, aí eu vou colocar aqui para ficar bem bonito. Então, nós vamos pegar a nossa massa. E aí se for abobrinha, vai ficar retinho, né? Então, a gente coloca um pouquinho do recheio aqui no centro. Que a gente já deixou ali cozinhando um pouquinho, né, o cogumelo. Então, coloca um pouquinho aqui, enrola e tá pronto. Só que a gente vai fazer aqui um risquinho bonito com esse pesto, pra ficar bem charmoso. O pesto entra nessa finalização. Ah, eu não tenho uma coisa dessa. Gente, não tem que ter nada disso. Um pratinho, vocês colocam lá forma até um formato como se fosse uma flor e fica lindo. Aí vem colocando aqui. Então vamos fazer mais. Bom, deixa eu até pegar um com furinho, olha, pra vocês verem. Porque aqui tá o carocinho do chuchu. O chuchu, a gente, quando ele é novinho, não precisa nem descascar. E aí não tira também o carocinho dele, que a gente vai colocar o recheio aqui, não vai atrapalhar em nada. Enrolou. Vou fazer, acho que uns 4 pra ficar bonito, né? 4 ou 5. E vocês podem deixar pra montar... Esse tá pequenininho. Vocês podem deixar pra montar na hora. O Renato fica aqui me chamando a atenção. Porque eu enfio a cabeça na frente. Aí depois não dá pra usar a imagem de cima. Quando vocês me verem olhando meio pro lado assim, que não tá fazendo muito sentido, é ele ali me chamando a atenção.
E mais um então, aí vai ficar bem bonito. Vocês viram que simplicidade? Então assim, nossa, a gente pode facilitar tanto a nossa vida, né? Ficar aí nessa sofrência, cozinhando as coisas aos montes, e depois se passar a tarde inteira na frente da televisão porque comeu aquela comida pesada. Olha que coisa mais simples isso. Aí para deixar um pouquinho mais bonito ainda, é lógico que é para deixar bonito para vocês, né? Porque a gente não vai fazer tudo isso aqui, de colocar tanto, sair da frente, colocar tanta pimenta, mas é só para dar uma corzinha. Um pouquinho de pimenta calabresa. Então é esse o cannelloni, é essa simplicidade toda, sem nada de farinha, sem nada industrializado, só coisas que saem das hortas e das feiras. Então façam em casa, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Depois vocês me digam, manda mensagem para mim, tá bem? Eu vou adorar receber. E finalizamos aqui então, vamos para a próxima receita.